o fogo e eu o sacrifício sou. Aleluia! Bem-vindo à nossa primeira live de abertura dos nossos 40 dias de jejum e consagração a Deus. Tu provê o fogo, Senhor, e eu sou o sacrifício vivo, eu sou. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira live do ano de 2026, do nosso início do nosso jejum. A primeira live do jejum de 40 dias. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Oh, aleluia, que alegria estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, todas que estão entrando. Deixa eu fazer uma oração já de início para que a gente possa se conectar com o Espírito. Eu já sinto a presença do poder do Espírito Santo no nosso meio, porque nós decidimos. A Bíblia fala assim: achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Nós decidimos ir para esse lugar. Nós decidimos ir para esse lugar. E eu amo estar nesse lugar. Esse já são o 4º ano em que eu faço esse jejum de 40 dias. Pai, em nome de Jesus. Nós, Senhor, entramos agora na Tua presença com temor, com reverência, com gratidão. Reconhecendo que o Senhor é Deus, soberano, santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós nos consagramos, Senhor, a este tempo, a esta live. Obrigada, Jesus. Este altar, Senhor, que nós estamos online, que o Senhor nos permitiu viver. Cada família, cada irmã, cada irmão que está conectado aqui, Senhor, são teus. E eu te agradeço, Senhor, que o teu Espírito, Pai, que o teu Espírito Santo esteja conosco. Governe completamente esse ambiente. Ele é teu, ele é teu. Eu te consagro as 40 lives, os 40 dias de jejum nessa hora. Todos aqueles que já estão aqui presentes, aquelas que vão entrar depois, que vão ver no YouTube. Nós declaramos que esta não é outro lugar, Senhor, a não ser a casa do Senhor. Nós fazemos aqui, Senhor, um ato profético de fé. Obrigada, Jesus, por esse tempo que nós separamos. Que possamos nos alinhar, Senhor, aos céus durante esse período. E que eu tenho convicção no meu coração. E muitas pessoas serão restauradas, Pai. Serão consagradas, Pai. Serão libertas. Pai, nós colocamos diante do Senhor esses 40 dias de jejum. Declaramos que não estamos aqui para convencer o Senhor. Não, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, para alinhar a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda distração, toda, Senhor, opressão, toda resistência da carne, toda a estratégia do inimigo cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que somos livres em Cristo, enxertado na videira, e que esse tempo produzirá fruto. Alabaixo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, entregamos nosso coração a Ti. E eu proíbo, Senhor, no nome de Jesus, toda ação do diabo. Contra, Senhor, esse equipamento, contra a casa de cada um que está aqui, contra a decisão de cada um que tomou aqui nesse lugar. Eu proíbo, em nome de Jesus, toda ação do diabo. Na sua vida, na sua saúde, no seu emocional. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada coração agora. Fortalece aquelas que estão cansadas. Renova as forças agora, Senhor. Cura, Senhor, traz discernimento espiritual. Traz coragem, propósito, fé. Aumenta a fé das tuas filhas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eita glória. Estamos abrindo, então, esse tempo precioso. Deixa eu abrir aqui para eu falar com vocês. Que bom estar aqui. Nossas irmãs que já estão presentes. Miriam já está aqui conosco. Deixa eu ver quem mais.
Silvana, Roseni, Rosângela, eita glória, Marmoraria, Rosângela, Deus abençoe, Regilane, amém, 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 tem mais gente entrando, Ana Cristina, Rosa, Simone, aleluia, eita, que alegria. Essa live vai ficar salva, né? Ela fica salva e a gente acredita no poder de Deus, que o Senhor é bom. Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui. Deus é muito bom, gente. Estou muito feliz com tudo que o Senhor está fazendo, que Ele vai fazer. A sua glória está neste lugar. Está neste lugar. Muito obrigada pela presença de todos vocês. O Senhor é bom. Deus é bom, Deus é bom. Deixa eu corrigir aqui algumas coisas. Deus é bom. Amém? Vocês estão me vendo aí? Glória a Deus. Deixa eu ver mais quem. Miriam, Marli. Deixa eu ver que entrou um. Amém. Deus é bom. Quem mais está aqui? Maria, Gi, Simone. Amém. Glória a Deus, gente. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos lá. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui. E saber que o Senhor está preparando um banquete para nós. Antes de qualquer coisa, eu quero honrar você. Honrar sua vida, honrar sua decisão, honrar sua coragem, o seu posicionamento diante de Deus. Quero honrar você, estar aqui nesse lugar, por entender. Hoje não é só o início de um jejum, hoje é o início de um ato profético. Eu falo isso porque você precisa ter coragem, entender e você sentir o chamado de Deus, né? Jejum não é moda, não é desafio. Vou fazer um desafio espiritual. Não, não é religiosidade. Jejum é entrega. Como diz o louvor que a gente estava ouvindo no início, Deus provê o fogo e eu sacrifício. Sacrifício sou eu. Amém? Ele vem com fogo para queimar. Então, jejum é entrega, é alinhamento, é posicionamento no reino. O jejum de 40 dias não é algo simples, gente. Vocês estão movimentando algo muito sério no mundo espiritual, que vai romper. Ele não é para quem é curioso espiritual, não dá conta. Ele é para quem decidiu. É uma decisão de se alinhar. Tá bom? Esse é o 4º ano que eu entro nesse jejum e eu posso afirmar para você com muita graça, com muito temor, não é possível passar por um jejum como esse que a gente passa e continuar do mesmo jeito. Não tem como. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui vocês aqui. A paz, Pai do Senhor. Isso aí, técnico de enfermagem Vandim, Maria, Luciele, Deus abençoe. Não tem como a gente passar, se você fizer isso com graça, com determinação, não tem como continuar a mesma pessoa. Ele vai impactar a sua vida. O jejum, ele rompe áreas que a oração sozinha não alcança. Porque ele mexe com o lugar do governo dentro de nós, de quem manda. O jejum mexe em um lugar de governo. Ele não muda Deus, tá? Deus continua sentado no seu trono da mesma forma, abençoando. Ele muda a nossa posição diante de Deus.
Como que nós vamos nos posicionar? Entendeu? E aí vai mudar muita coisa. Então hoje é um tempo de alinhamento, né? E eu trouxe uma palavra aqui, Deus colocou no meu coração. O propósito é a gente estar aqui 40 dias. Eu vou dar continuidade ao nosso devocional que eu comecei. A gente está lendo a Bíblia toda. E a gente vai começar paramos em Lamentações de Jeremias. Todas essas lives estão salvas lá no YouTube. Que eu vou deixar essa daqui também salva, todas lá, tá? Porque fica mais fácil para você ver. Quem tá fazendo renúncia de rede social vai ver lá no YouTube. Então a gente vai deixá-la lá. E hoje Deus colocou uma palavra especial para eu liberar aqui para nós que estamos iniciando, né? E amanhã a gente começa no livro de Ezequiel, tá bom? Sempre eu faço a leitura do texto e trago uma aplicação. E durante essas ministrações da leitura da palavra e da aplicação, Deus libera muitas chaves, muitas palavras. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E hoje também não vai ser diferente. É uma palavra de forte, 2 textos que Deus me deu, tá? Pra gente poder conversar aqui. Então o jejum não é algo simples. Ele nos alinha, tá, gente? O jejum, ele rompe com áreas que a oração, como eu falei, sozinha não alcança. Foram 40 anos de crente. Praticamente, quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. Quando eu decidi por Cristo, né, que eu passei pelas águas, eu tinha 13 anos de idade. Ali eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. E de lá para cá, nunca foi me ensinado um jejum com essa profundidade. Quando eu estava na direção de igreja, junto com meu esposo, o Senhor falou para mim, na minha busca por Deus, na minha busca por consagração, sempre na direção de círculo de oração, na direção de trabalho de oração. E quando eu tive o meu segundo encontro com Deus, aí foi um encontro de alinhamento e de relacionamento com Deus. Porque até então a gente vai indo por conta da religião, né? A gente vai aprendendo aquilo que os outros vão nos ensinando e tá tudo bem, esse é o caminho. E a gente vai observando pessoas e a gente vai, às vezes, reproduzindo comportamentos, falas. Mas chega um momento que rompe isso. Talvez você tenha esse momento, que você rompeu isso, que você nasce de novo. Aí você nasce do Espírito. Aos 13 anos eu nasci da água. Eu nasci da água, batizei. Mas aos meus 40 anos, eu nasci do Espírito. Onde eu passei por um processo de libertação também. Quem me conhece aqui já conhece meu testemunho. Eu fui fazer um seminário da pastora Tânia Teresa. Ela é muito uma mulher de Deus, conhecida na área de libertação, de cura. E ali eu tive um encontro espiritual. Eu comecei a libertar-me. E eu comecei ali o meu processo que Deus tinha comigo. E nesse ministério que hoje o Senhor também colocou. Então, eu não estou aqui assim porque do nada eu resolvi falar sobre intercessão e libertação. Não. Eu passei por esses processos. Eu passei por essas escolas. Depois fui para a base da Jocum, lá em Curitiba, fazer também uma escola de libertação. Depois eu fiz também a escola de intercessão da pastora Zenete. Então foram escolas que eu fui passando para minha cura. E a partir daí isso foi transformado em um ministério para eu também trabalhar. Então hoje eu estou aqui porque eu amo fazer isso aqui. Eu amo compartilhar. Hoje eu estava conversando com Deus no meu momento de entrega, preparando, né? Quem está aí com o PDF, já preparou seu PDF, ó? Preparei meu PDF, escrevi todas as minhas petições a Deus e coloquei vocês aqui. Eu falei, Senhor, eu quero incluir cada pessoa que decidiu no coração estar contigo. Cada pessoa que decidiu vir, porque eu não tenho o poder de convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Eu só preparo o altar.
para ele mandar o fogo. Eu falei, eu quero colocar todas aqui no meu pedido. Porque eu quero que cada uma que colocou um desejo, um pedido, seja qual for ele lá, Senhor, visita. Nós vamos ter muito testemunho durante esses 40 dias. Creia, creia. O Senhor vai fazer. E aí, eu tive o meu encontro com Jesus, nos 40 anos. Já de 40 anos de igreja. E agora eu tive o meu encontro espiritual. Então, eu oro para que você, que ainda não teve esse alinhamento profundo, você nesses 40 dias. E aí eu comecei a fazer os 40 dias em 2023. Ele falou assim, Thalita, se você quer algo extraordinário, de crescimento espiritual, de rompimento, você precisa fazer algo extraordinário. Dê e ser-vos-á dado, medida, sacudida, transbordante. E aí eu fui na minha busca, na minha sede, e comecei em 2023, meu primeiro jejum de 40 dias. Gente, fiz muito radical mesmo. Fiz 23 horas de jejum, com 1 hora de janela de alimentação. Foi muito, mas foi um romper muito grande. Deus exige isso de nós? Não. Eu que coloquei no meu coração. E foi assim um ano que eu venci tantas batalhas. Foi um ano que a gente estava ainda em frente de igreja. Deus me fez eu vencer situações difíceis dentro da igreja, que eu precisava de direcionamento e discernimento para a gente poder vencer batalha que eu estava vivendo dentro da igreja que nós assumimos. Foi assim coisas terríveis que o jejum me deu capacidade para isso. Senão eu tinha sucumbido. Então é isso, gente, é sobre isso, tá? O jejum, ele rompe áreas que a oração sozinha não alcança. Porque ele mexe com um lugar de governo. Ele muda a nossa posição diante de Deus. Então vamos abrir aí a Bíblia, ou você apenas ouve, se você não puder, que a fé vem pelo ouvir, né? Hoje nós começamos não apenas um propósito, mas um tempo de realinhamento espiritual profundo. O primeiro texto, foram 2 textos. O primeiro texto está em João 15:1. Que diz assim, ó. Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Deus vai estar limpando. Se você já está dando fruto, eu sei que você está aqui porque você é uma mulher, é um homem de Deus que já frutifica. O Senhor vai limpar para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, grava essa palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós, em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Aleluia. É forte, né? Então, quando Jesus se apresenta como videira, ele está falando de fonte de vida, de nutrição. Pega essa palavra, nutrição. É uma nutrição contínua, quando ele fala que você tem que estar enxertado em mim, né? E de dependência absoluta. Então, na cultura judaica, a videira era símbolo de quê? De identidade, símbolo de sustento e símbolo de permanência. Um ramo não vive por esforço, ele vive por conexão. Entende? Pega isso? Não é o tanto que você vai se esforçar, não é o tanto que você vai, não, é a sua conexão, é o seu espiritual. E ele vai te alinhando de dentro para fora. É sobrenatural. Então, o problema espiritual de muitos cristãos, né, quando a gente começa a pensar, e eu me incluo no meu passado, o problema espiritual é outro. É outro.
Hoje não é a falta de fé. O problema espiritual é desconexão. É a desconexão da videira. Não é falta de fé, porque a gente tem. Continua na igreja, continua falando de Deus, mas já não recebe mais, sabe o quê? A seiva espiritual. Que só quem está conectado recebe. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí comigo? Deixa eu ver, ouvir vocês. Aleluia. Lene, Edna, Caluama, Deus abençoe a vida de vocês. Elba. Dá um amém e fala, estou entendendo, irmã Thalita. Glória a Deus. A seiva, gente, é um alimento que só quem está conectado, por isso que eu sou a videira, meu pai é o lavrador. E ele fala aqui, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Permanecer é outro nível. Tem muito crente que não permanece. Ele está desconectado. Está na igreja, está no ativismo religioso, mas está longe. E aí ele não é suprido. Aí o jejum entra exatamente aqui. O jejum é um momento em que Deus corta distrações para restaurar a conexão. Aleluia. Entendeu por que aquele PDF com todas aquelas orientações? Porque não é simplesmente você deixar de comer. Deus vai conectar você totalmente novamente. Vai tirar as distrações. Às vezes a pessoa ora, mas a gente muitas vezes ora cansado. Lê a Bíblia, mas sem sensibilidade. O jejum, ele não cria uma vida espiritual, ele desobstrui. Ele vai desobstruir os canais por onde a vida flui. Então, quando Jesus diz permanecer em mim, ele está dizendo, não tente frutificar desconectado de mim. Aleluia. Jejum é permanência consciente. Por isso que jejum não é algo que vou fazer assim aleatoriamente. É intencional. Nós não temos como fazer fora disso. Amém? E o outro texto que Deus me deu para a gente compartilhar hoje, para você começar e guardar essa palavra no teu coração, está em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Esse 2 Pedro capítulo 2 está falando sobre falsos mestres. E lá no capítulo 19 diz assim, que ele está se referindo a esses falsos, né? Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Eu vou explicar isso aqui. Vou só repetir. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aqui Pedro ele traz um princípio espiritual muito forte. Que quando eu li, eu estava meditando, eu ouvi sobre esse texto, eu falei, meu Deus, grave isso aqui. Escreve aí se você puder para a gente poder conectar. Quem te vence, te governa. Escreve aí. É isso que Pedro está querendo falar aqui. Quem te vence, te governa. Quem te vence, te governa. Amém? É muito sério isso, né? Quem te vence, te governa. Deus é muito poderoso para nos ensinar. Ele deixou a palavra dele. E vocês estão conectadas na videira, que é Cristo Jesus. No contexto das guerras antigas, né?
Quem vencia, ele tomava tudo. Território, bens, autoridade, identidade. Então, Pedro aplica isso ao pecado. Pedro está aplicando essa palavra ao pecado. E eu vou fazer uma conexão uma com a outra, para você entender isso. Olha, gente, Deus é muito bom. Deus é muito bom porque Ele nos ama tanto que a sua palavra, elas se conectam uma com a outra. Pedro aqui traz um princípio muito forte. Quem te vence te governa. É ou não é? Então, no contexto dessas guerras, quem vencia tomava tudo, lembra? Tomava o território, tomava o bem, tomava filho, mulher, identidade. Então, quem é que está nos governando? Pedro aplica isso ao pecado. Ele não está falando apenas de pecado escandaloso. Tá? Às vezes a gente só acha assim, não. Ele está falando de qualquer área que vence a sua vontade. Quando a ansiedade vence, ela governa. Quando o medo vence, ele governa. Quando a carne vence, ela governa. O jejum é guerra espiritual contra governos ilícitos, governos ilegítimos. Então o jejum ele vai entrar em batalha espiritual por esse tipo de governo que está dentro da gente. Paulo ensina que em Cristo nós somos livres, mas Pedro alerta: se você permite ser vencido, você se coloca novamente em escravidão. O jejum não é para provar força, ele é para restaurar governo. Amém? Então, sobre isso. É sobre isso. Ele restaura governo. Quando você jejua, você está dizendo: minha carne não manda mais. Meus impulsos não mandam mais. O Espírito Santo governa aqui. É isso que você está dizendo para o mundo espiritual. Olha, chegou. Quem vai mandar aqui é o Espírito Santo. É Ele que governa a minha carne, a minha vida, minhas emoções. Então, João 15 está falando de permanência. E 2 Pedro 2 fala de governo. Quem permanece na videira, recebe vida. Quem permanece na videira, recebe força. Porque, a seiva recebe alimento. Quem permanece na videira, vence o pecado. Porque você está sendo alimentado pelo Espírito. E quem vence, governa. Então, se o Espírito Santo está vencendo dentro de mim, ele que está governando. Não é o medo, nem a ansiedade, não é a carne. Aleluia. O jejum é o ambiente onde a permanência é restaurada e o governo de Cristo é reafirmado. Então eu quero que você entenda que algo muito sério hoje, que eu quero deixar aqui. Você não entrou nesse jejum por acaso. Não. Quando eu entrei também, a primeira vez por este jejum, eu aprendi também com homens e mulheres de Deus. Eu fui atrás do entendimento, do conhecimento, para eu poder fazer o jejum de 40 dias. E eu já expliquei aqui várias vezes por que 40 dias, tem várias lives, rios meus, explicando isso. Você não entrou por acaso, você entrou porque Deus quer alinhar áreas específicas na sua vida. Talvez você precisa vencer algo que vem te vencendo há anos. Você precisa vencer ele. E o jejum vai te possibilitar isso. Talvez você precisa voltar para a videira de onde saiu sem perceber. Você saiu da videira. Amém? Eu quero que você reflita com sinceridade algo. Pensa aí para que você possa meditar. O que tem vencido? O que tem te vencido? Porque lembre-se, porque aquilo que te vence te governa. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus,
Quantas coisas no início do meu jejum me governava. Quantas coisas me prendiam no meu emocional. Talvez não seja um pecado assim visível, mas algo silencioso. E isso acontecia. Deixa eu ver aqui vocês. Amém? Aleluia, glória a Deus. Travou? Voltou aí, gente? Talvez é algo silencioso. Me fala se está tudo certo. Aqui para mim está tudo bem. Talvez não seja um pecado visível que esteja nos vencendo. Obrigado, Marli. Mas seja pensamentos, por exemplo, repetitivos que te paralisam. Pensamentos que estão te paralisando. Ansiedade que rouba a sua paz. Você está ansiosa. Talvez seja esse que está te governando. Procrastinação espiritual. Medo de avançar. Thalita, eu tenho um medo que me paralisa, eu não sei, eu me travo. Eu creio que durante esse jejum Deus vai te mostrar, Deus vai te orientar. Quem sabe você precisa de uma ajuda também profissional, de alguém que entenda, que possa te conduzir. Nós temos, por exemplo, a mentoria espiritual, mentoria Vida Plena. Inclusive, nós estamos abrindo hoje para vocês que estão aqui nos assistindo. Procura nosso suporte. Fala, eu quero informação sobre a mentoria. Ela vai te colocar no grupo e vai colocar você lá com todas as informações. Talvez você precise passar por um lugar assim. Outra coisa que pode estar silenciosamente, medo de avançar. Falta de constância na oração. Mas são coisas silenciosas. E eu vivia muitas coisas dessas aqui. As minhas emoções estavam desorganizadas. Muita coisa, gente, Deus foi organizando, foi mostrando, foi me posicionando. Eu tenho aqui testemunho meu no YouTube, contando a minha história. E do ano de 2021 para cá, foi um acelerar de Deus. Quando eu comecei a me envolver com todos esse crescimento espiritual. Foi um acelerar. Entenda, Deus vai tirar, através do jejum, coisas que estão te governando. Medo, ansiedade, emoções, dependência. Outra coisa, dependência de aprovação. Muitos de nós, uma boa parte, dependemos emocionalmente, às vezes inconsciente, você depende de alguém para ser aprovada. Às vezes é uma família, às vezes é um marido, às vezes é uma igreja, é um pastor, uma liderança espiritual, porque eu preciso da aprovação. E às vezes você não percebe que é isso, porque você tem uma dependência emocional de ser aprovada para você poder avançar. Se Deus já te aprovou, se Deus já te chamou, já te escolheu. Então essas coisas o Espírito Santo foi me mostrando. Eu preciso estar enxertada na videira, porque lá tem seiva para me dar. Andando em obediência a Deus, você vai andar em obediência ao próximo, mas não em dependência emocional. Forte isso, né? Então é algo que Deus vai te revelar. Às vezes a gente dependia. Vou contar assim algo muito breve para vocês entenderem. Quando Deus fala comigo, começa a me dar esses ministérios, né, de intercessão, de oração. Quando eu começo a buscar o conhecimento, como eu fui nesses seminários, eu, por ter sido criada na igreja e por ter tido uma visão apenas de um segmento, eu tinha uma percepção de evangelho, de cristianismo,
de dependência de Deus. Quando eu saí para fazer seminário, para fazer para buscar outro conhecimento mais aprofundado dentro da minha área, eu comecei a ver que a vida não girava só em torno daquele segmento. Vocês estão me entendendo? A minha mente começou a abrir. Deus me tirou de um lugar de dependência emocional, religiosa. Eu comecei a conhecer outros ministérios e eu falei assim, meu Deus, que coisa profunda isso aqui. Então, Deus vai, durante o jejum, abrir a tua visão para isso também. Isso não quis dizer que eu rompi imediatamente, não. Ainda foi anos de Deus me preparando, me capacitando. Porque eu não estava enxertado, me alimentando apenas da videira de Jesus. Porque ele diz aqui que se a gente, permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Permanecer é algo profundo em Deus. Só que a gente, religiosamente, estávamos numa dependência emocional de aprovação e ao mesmo tempo achando que a gente estava apenas dependendo de Deus. E outra dependência que eu identifiquei foi porque Deus, ele me deu um chamado e deu um chamado para o meu esposo. E eu tinha uma dependência inconsciente de aprovação dele. E ele não estava enxergando coisa que eu estava enxergando, porque Deus estava dando a mim. Meu esposo é pastor, ele tem uma visão pastoral, uma visão totalmente diferente de mim em relação ao meu chamado. Ele me abençoa e me aprova. Mas eu queria que ele visse o que eu estava vendo. Eu queria que ele entendesse o que eu estava entendendo. Eu queria que ele fosse para o lugar que eu estava indo. E Deus falou assim, você não está entendendo, Thalita. Vocês estão pegando o que eu estou falando? Muitas vezes eu via coisa e ele não via. Eu falava, não é possível. E Deus falou assim, o chamado é com você, o dele tem outro. Então, essa dependência de aprovação foi uma das coisas que eu consegui vencer, para que eu pudesse romper. E tá tudo bem. Cada um no seu chamado se une e vão fazer a obra. Um completa o outro. Só que no meu emocional e na minha condição, por conta do segmento que eu estava, eu entendia dessa forma. A minha cosmovisão era aquela submissão em tudo. Até no meu chamado, naquilo que Deus estava me dando, eu achava que ele tinha que também viver aquilo que eu estava vivendo. Que ele tinha que orar, que ele tinha que jejuar o tanto que eu jejuava, que ele tinha que orar também, que ele tinha que expulsar. Não. E aí, isso foi um romper também para a minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deixa eu abrir aqui. Amém? Então foram muitos rompimentos que o jejum foi me trazendo. Hoje está tudo bem. Eu sou a coluna que Deus colocou dentro da minha casa. E eu não exijo de ninguém, dos meus filhos, do meu esposo, como eu fazia no início, tentando convencer eles. Eu vivo a minha experiência com Deus. Eu vivo o meu sobrenatural. E sabe o que acontece? Eles veem Deus agindo na minha vida de uma forma assim sobrenatural. E eles querem estar próximo. Você fica como uma referência. Pegou? Então, essa dependência emocional, ela precisa ser restaurada em Cristo Jesus. E claro que a psicologia também me ajudou
Como vocês sabem, eu sou estudante de psicologia. E não foi à toa que Deus me colocou nesse curso. A primeira e grande milagre está acontecendo em mim. Para eu entender, para depois eu ensinar e cuidar de vidas. Então, dependência de aprovação. Começa a pensar sobre isso. Se você talvez não está rompendo, porque você depende que alguém te aprove. Você depende que a sua liderança te aprove ao tempo todo. Eu não estou falando de você obedecer aquilo que está estabelecido pelo segmento. Estou falando da sua vida espiritual, estou falando do seu chamado, daquilo que Deus está tocando em você, e você só avança se o outro te aprovar. Cuidado com isso. Começa a pensar sobre isso. Esse meu romper em relação de dependência emocional aqui em casa, com meu esposo, foi assim uma libertação na minha vida. Que eu consegui começar a fluir, a seiva, o canal foi desobstruído e eu comecei a fluir na minha mente. E ele nunca me exigiu isso. Meu esposo nunca me exigiu que eu tivesse que falar com ele, eu tivesse que pedir a aprovação dele. Não. Mas eu, por causa da minha religiosidade e do segmento em que eu estava, que inconscientemente nos colocava nesse lugar de dependência do outro, e eu não fluía. Amém? Amém? Isso é algo de revelação. É revelação isso que eu estou passando para vocês. Tá? Isso também, tudo isso que eu estou falando para vocês é escravidão. E a gente não pode deixar o pecado nos escravizar. Porque às vezes a gente, quando fala pecado está escravizando, a gente só pensa em algo assim, né, tenebroso, na área sexual. Não, tem tantas coisas pequenas que estão nos sabotando. Vou dar um exemplo de Sansão. Lá em Juízes 16, Sansão tinha força espiritual, tinha unção, mas perdeu o governo, porque foi vencido repetidas vezes pela carne. Estava ali, negociando com a carne, fazendo joguinho. O problema de Sansão não foi Dalila, não. Foi aquilo que sempre o vencia. A carne dele. Ele só voltou a ter governo quando se quebrou, se humilhou e se consagrou novamente. Já no final da vida. Talvez esse jejum seja um momento do seu retorno. Entende? Outro exemplo bíblico, Elias. Está lá em 1 Reis. Elias venceu profetas, mas depois foi vencido pelo medo, pela exaustão. Ele não precisava de um novo milagre. Ele precisava de realinhamento. Deus o levou ao deserto, cuidou, alimentou, reorganizou e devolveu direção para ele. O deserto foi o lugar de restauração. Se muitas vezes você vai passar por um deserto e tá tudo bem, ali Deus vai reorganizar essas coisas. Talvez nesses 40 dias pode acontecer tanta coisa, mas fica enxertado na videira para você receber a seiva. Talvez você não precisa de algo novo. Talvez você precisa voltar para a videira. E eu concluo aqui com o exemplo de Jesus. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus jejuou 40 dias. Não porque estava fraco, mas para afirmar governo antes de avançar. Ele saiu do jejum como, gente? Com autoridade. Sabe de uma coisa que vai acontecer com você? Autoridade espiritual. Agora eu te digo com muito temor.
Esse jejum não é sobre fome. Não é sobre fome. É sobre vencer aquilo que há anos tenta te vencer. E você sabe o que é. É sobre voltar ao lugar de dependência. É sobre alinhar espírito, alma e corpo. Você não entrou aqui nesse jejum para sobreviver. Vou fazer porque... Você entrou para governar aquilo que está te prendendo. E eu declaro, e agora eu quero profetizar sobre a sua vida, você recebe em nome de Jesus como autoridade espiritual, como uma mulher de intercessão. Você estará mais sensível à voz de Deus. Você estará mais firme espiritualmente. Amém? Mais livre emocionalmente. Suas emoções e mais alinhada com o propósito. Em nome de Jesus, permaneça na videira, vença o que te vence. Vença o que te vence e viva a liberdade que Cristo já conquistou por você. O jejum não é o fim, ele é um ambiente de preparação para o que Deus vai liberar depois que você terminar o jejum. Então eu declaro sobre a sua vida sensibilidade espiritual, restaurada a sua autoridade, libertação, frutos visíveis na sua vida. Eu declaro sobre isso. Você não será escrava, você permanecerá na videira e você viverá a liberdade que Cristo conquistou. Eu declaro sobre a sua vida isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Essa live vai ficar salva lá no YouTube. Vou deixar ela um pouquinho no Instagram, mas depois eu vou colocar ela lá. E eu vou tirar e vou deixar só os cortes e vocês vão vendo lá. Eu quero te pedir que você compartilhe essa live no YouTube, que você, quando entrar lá, se inscreva lá. Eu quero crescer o canal do YouTube. Se inscreva, só apertar lá e se inscrever. E também deixa o like, porque toda vez, porque o algoritmo, ele identifica quando está tendo movimentação. E aí ele manda aquela live para mais pessoas. Tem pessoas que hoje já vieram para o Ministério Vida Plena e procuraram, porque viu uma mensagem, viu uma palavra no YouTube. Veio pelo YouTube. Então, quando você for lá, você curte a live, deixa um comentário lá embaixo e se inscreva, tá bom? Esse é o meu pedido para vocês. Vamos crescer o canal do YouTube. Que depois eu posso até fazer live pelo YouTube. Muita gente vai ficar sem rede social, vai dar um tempo também. Então lá fica mais fácil para você ver, até para acelerar, para andar mais. Fica mais fácil, né? E eu quero fazer algumas perguntas para você aqui agora. Você não precisa responder aqui, tá? Mas é para as perguntas, ela ativa a nossa memória. Com sinceridade, o que tem tentado te vencer nos últimos anos? O que tem te tentado vencer você nos últimos anos? Pode ser um hábito, né? Um medo, um pecado silencioso, uma emoção, um cansaço. Então começa a pensar, e eu fiquei pensando ontem, eu falei, meu Deus, quanta coisa eu já venci que me prendia. Aleluia, glória a Deus. Quanta coisa que nos prendia. Então eu quero que você pense aí. O que tem tentado te vencer nos últimos anos? Tudo isso que a gente falou aqui. Outra pergunta. Em que área você sente que precisa voltar para a videira? Qual é a área que você saiu? Vida de oração? Eu preciso voltar para a videira da oração, me enxertar novamente. Eu preciso da constância da palavra. Eu deixei de lado. Obediência. Descansar em Deus, irmã Thalita. Eu estava tão confiante, com fé, de repente o negócio desandou.
Outra pergunta: o que você espera vencer ao final desses 40 dias de jejum? Escreve isso lá no sua... Ó, eu mandei um PDF para você. Escreve, isso é importante, gente. Isso é psicologicamente confirmado e espiritualmente também. Ó, a Bíblia foi escrita enquanto eles estavam ali. Os salmos foram escritos enquanto eles viviam, vivendo experiências. E hoje a gente tem isso aqui. Escreve, porque você, escrevendo isso será testemunho mais tarde para você contar. Quando você volta lá, você vai falar assim: meu Deus, eu vivi essa experiência. Então, eu tenho pedido a Deus que abençoe cada pedido de vocês. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, por esse tempo que passamos aqui. Que o Senhor continue a abençoar. Amanhã estamos de volta, tá? Vão ser 40 dias consecutivos de live. Esse foi uma live de abertura com uma palavra especial. E também eu queria deixar essa mensagem. Volta, depois assiste novamente. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Se você ainda não tem o PDF, pode pegar com a gente, tá? Chama no algum do nosso suporte, ou a Juliana, ou lá na minha bio aqui. Fala lá no grupo e a gente põe lá. Vem, começa. E assiste essa live novamente. Deixa eu orar pra gente finalizar. E eu só quero deixar aqui alguns anúncios para vocês. Ó, hoje abre a mentoria Vida Plena. O que é a mentoria Vida Plena? É um lugar, é um espaço de acolhimento para te ouvir, para a gente poder te direcionar espiritualmente pela palavra, tá? A palavra de Deus nos fala para a gente confessar as nossas culpas uns aos outros. Para quê? O texto diz: para que você seja sarado. Então, às vezes, são feridas emocionais e feridas religiosas, muitas vezes, que a gente vive, né? São áreas que nós abrimos, brechas que nós abrimos e a gente sente uma opressão ali. São situações repetitivas que você ainda não conseguiu vencer. E a gente vai orar junto, a gente vai identificar, a gente vai orar. E eu vou, pelo Espírito, te conduzir a um lugar de restauração, tá bom? Então, abriu as inscrições, você procura o nosso suporte e ela vai te colocar lá no nosso grupo e vai lá colocar todas as informações para você lá. Você tem uma plataforma com vários vídeos que eu fiz, aulas ao vivo que eu dei, que está gravada lá, que vai ser uma base para você em muitas áreas, tá? Você tem acesso a 1 ano a essas aulas e você tem um atendimento, 2 atendimentos individuais. Porque o primeiro a gente escuta, a gente orienta, a gente faz algumas orações e no segundo a gente faz mais alguns complementos daquilo que eu fui passando para você fazer, tá bom? Então é muito bom, maravilhoso. Quem já passou por essa experiência sempre testifica do quanto foi poderoso, tá? E também se prepara aí para o dia 21 de março. Eu vou fazer um seminário presencial, Restaura-me, Senhor. Eu vou falar sobre feridas religiosas, não só religiosa, melhor. Eu vou falar sobre feridas. Ó, ferida do abuso, ferida da traição, do abandono. E que essas feridas, elas podem estar causando um bloqueio espiritual na sua vida. Então a gente vai trazer para a nossa libertação espiritual em relação a essas feridas. Então convida alguém, cristão ou não cristão, mas que queira estar lá com o coração aberto para poder romper, entregar a vida para Jesus, porque quem liberta é Jesus. Ali é um ambiente espiritual e eu preciso ter alguém no meu governo espiritualmente. Eu preciso ter alguém no meu governo, porque não existe espaço neutro no mundo espiritual. Ou um ou outro está governando. Entenda isso.
Se Jesus não estiver no governo, é outro que está no governo. Espiritualmente, você queira ou não. Então, quando eu chamo Jesus para o meu governo, eu estou falando assim, ó, essa casa aqui tem dono. Essa casa aqui tem um Senhor. Ele não é só o meu Salvador, agora ele é o Senhor da minha vida. Então, convide pessoas para estar no dia 21 de março. Vai ser lá na Taquara, na Igreja Batista Mundial da Taquara. A princípio, o início vai ser 9 horas da manhã, mas a gente vai passar mais informações. As inscrições vão começar em breve, tá? Nós estamos em reuniões para poder alinhar. E em breve a gente vai abrir as inscrições e vai ser também vagas limitadas, tá? Porque eu gosto de dar atenção. No final, eu vou atender aquelas pessoas que me procurarem para conversar, para falar. E então, a gente faz com uma quantidade limitada, tá bom? Então, esses são os anúncios. E também se prepare para o nosso encontro das mulheres intercessoras, encontro dos intercessores, que vai acontecer dia 30 de maio. Já guarda aí na sua agenda, 30 de maio, depois a gente passa também as informações para vocês, tá bom? Deus abençoe e eu quero orar. Amém. Deus abençoe, essa palavra foi maravilhosa, né? Senhor, vamos orar? Senhor, nós entregamos agora na tua mão, na tua presença, com temor e reverência. Nós reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor derramou sobre nós. Pai, diante de ti nós colocamos tudo aquilo que tem tentado nos vencer. Nós não queremos mais viver, Senhor, governados por emoções desordenadas na nossa vida, Pai, não. De hábitos antigos, medos, prisões, Pai, nada disso nós queremos mais. Nós queremos reconhecer esses padrões e queremos, Pai, romper com eles, no nome de Jesus. Hoje nós escolhemos permanecer na videira. Eu escolho, Senhor, hoje renunciar a tudo aquilo que não vem de ti. E também, Senhor, calar a carne, em nome de Jesus. Alinhar nossa alma, fortalecer o nosso espírito. Assim, Jesus, nós queremos sair, como Jesus saiu do deserto com autoridade. A autoridade, Deus. Começa agora a revestir as tuas filhas de autoridade. Em nome de Jesus. E não permita, Senhor, nenhuma ação inimiga, nenhuma tentativa do diabo, Senhor, contra a nossa vida. Assim, Jesus, eu quero te entregar cada casa, cada família, cada coração aqui, que haja rompimento espiritual. Rompe agora, Senhor, em nome de Jesus. Toda a emocional também eu te entrego nas tuas mãos. E tudo aquilo que nos vencia, seja agora vencido pelo sangue de Jesus. Assim, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Um grande abraço. Compartilha. Não deixa de se inscrever lá no canal do YouTube, tá bom? Deus abençoe. Amanhã, 7 horas da manhã, põe o seu relógio para despertar. Esse é o teu tempo de devocional e de aprender com a palavra. Glória a Deus.